Boa tarde, senhores. Hoje eu queria finalizar a nossa série sobre Adão e Eva e eu queria abordar esse vídeo com dois assuntos, não é? O primeiro, nós vamos continuar discutindo algumas objeções dos evolucionistas a respeito da ideia de um único casal ter dado origem a toda a população humana, mas dessa vez focando na genética ao invés de focar nos fósseis, não é? E depois a gente finalmente fala sobre a questão teológica, né? O que acontece se você negar a existência desse casal e o que a igreja e os santos têm a dizer sobre o assunto, não é? Então, do ponto de vista genético, uma das maiores objeções que você escuta é que um único casal não teria a diversidade genética o suficiente para ter gerado toda a gama de fenótipos que você vê hoje em dia, não é? Então você tem os asiáticos, você tem os negros, você tem os europeus, os índios, e esses, apesar de serem todos humanos, eles têm as suas variabilidades fenotípicas, não é? Em termos de coloração, altura, enfim. Quem está familiarizado com o tomismo sabe que essas variações são puramente acidentais. E obviamente que os evolucionistas não fazem essa distinção entre acidente e essência. Porém, é um ponto importante, porque à primeira vista parece difícil que isso seja possível, não é? Que essa diversidade venha toda de um único casal. Agora vocês têm que entender uma coisa: nós temos exemplos na natureza de populações que foram reduzidas a tamanhos minúsculos e que elas se recuperaram, tá? E a sua diversidade genética também se recuperou, não é? Então, você tem aí, inclusive, programas de salvação de criaturas aí, através zoológico, etc., que tem populações inicialmente muito pequenas, não é? Esse efeito chama efeito bottleneck, quando você tem uma população muito pequena que se recupera, não é? Mas, exatamente, um dos argumentos seria que quando você tem um evento bottleneck, a variabilidade genética ela vai diminuir demais. Só que vocês têm que entender uma pequena coisa. Eu vou pegar aqui esse quadrozinho aqui, mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo. Então imagina que você tem um único casal, né? O homem e a mulher aqui, né? Adão e Eva. Agora pegue um gene. Usando aquelas definições mais clássicas de genética, né? De alelo, azão, azinho, etc. Para cada gene você pode ter 4 alelos possíveis, não é? Que você vai ter, cada um vai ter 2 cromossomos com um alelo do gene e ele pode ter 2 alelos diferentes. Ele é um heterozigoto no caso do macho e o heterozigoto na fêmea com alelo, sei lá, A1, A2, A3 e A4. Aqui eu representei eles por cores diferentes, não é? Então você tem que entender o seguinte: quando você tem reprodução sexuada, você tem um filho, você tem a probabilidade de passar apenas um dos seus 2 alelos, não é? Porque cada um dos sexos contribui com um gameta, que ele é homozigótico, ele só vai ter, na verdade, metade dos cromossomos, não é? Somente um dos pares de cromossomos. Então, assim, se você tiver um único filho, então metade dos seus alelos, né, dos pais, necessariamente serão perdidos, né? Porque você vai poder passar a fêmea ou esse, né? E o pai esse ou esse, não é? Então, se você tiver a geração 1 lá, o seu filho ou filha, ele vai poder ser, né, ou pretinho com azulzinho, enfim, um dos dois. Obviamente, quando você começa a aumentar o número de filhos, a probabilidade de você passar todos esses alelos, elas vão crescendo, não é? Igual numa loteria. Então aqui você tem a probabilidade de você passar os 4 alelos, caso você tenha 2 filhos, né? É de 0,25, 3 filhos, 0,56, etc. Até você chegar por volta de 10 filhos, que dá quase 99%, não é? Então, assim, entendam que 10 filhos, eu conheço muita família católica que tem mais, né? E seus avós costumavam ter mais. Então, se
Adão e Eva foram criados com suficiente variabilidade genética, não é? Com heterozigose nos alelos, e eles tivessem muitos filhos, então a probabilidade de todos esses alelos passarem para frente ela é alta. Não é? E lembre-se que, enquanto católicos, nós acreditamos que Adão e Eva viveram mais de 900 anos. Então imagina quantos filhos eles tiveram. Certamente não foram só 10. Não é? Então, essas objeções, mesmo com um tempo de vida normal e vários filhos, 20 filhos, você já elimina essa objeção, não é? Um outro problema é que está ficando bastante claro para nós na biologia que existe variabilidade críptica, não é? Você tem, por exemplo, os próprios tentilhões de Darwin, aqueles exemplos patéticos lá dos biquinhos ficando maior ou menor e levando à especiação, que é utilizado como um dos símbolos do evolucionismo. O que causa aquela variabilidade de bico não é mutação, tá? Na verdade, são variações epigenéticas, né, que podem ser alteradas ali pela própria pressão ambiental. Você tem um estresse ambiental que gera mecanismos internos que ativam uma variabilidade que já existia lá, não é? Inclusive os próprios transposons, que são elementos do DNA que ficam pulando de um lado para o outro, que se achava mais uma previsão errônea dos evolucionistas, que era algo ruim, que era algo, como que se diz, parasitário, um pedaço de genoma louco que ficava pulando para cima e para baixo, talvez até vindo proveniente de vírus. Hoje se sabe que não, na verdade eles são adaptativos. Essa mudança de pedaços de DNA para lá e para cá, elas geram variabilidade dentro do próprio indivíduo e aquilo ali pode ajudá-lo quando as condições ambientais são variáveis. Então, é totalmente possível que um casal tenha a variabilidade críptica, né, por esses próprios mecanismos aí de ajuste do próprio ser, e a questão dos alelos, pensando de um ponto de vista bem clássico de genética. Não é? Essa objeção ela não funciona. Inclusive, nós temos os próprios cientistas descrevem dessa forma, o Adão cromossomo Y e a Eva mitocondrial não foram criacionistas ou cristãos que deram esses nomes, foram os próprios evolucionistas, porque a mitocôndria, que por sinal ela só é transmitida, mitocôndria é aquilo que se aprendeu na escola, que é a fábrica de energia da célula. Mas enfim, não nos interessa muito o que ela é, mas ela só é passada da mãe para o filho, né? Não há contribuição de mitocôndrias paternas. Então você pode traçar a linhagem dessas mitocôndrias e o que se percebe quando se faz, quando se traça, é que você chega a uma única fêmea que deu origem a toda a linhagem mitocondrial da população humana, ok? Quando você faz isso para o cromossomo Y, você encontra a mesma coisa, que tem um único homem que gerou que é o ancestral geral de toda a população humana em relação ao cromossomo Y. Os evolucionistas vão te dizer, não, mas a Eva mitocondrial e a Eva e o Adão, cromossomos Y, quando a gente usa os nossos modelos, eles não viveram na mesma época. Então, o seu argumento Adão e Eva, ele é falho. Isso nos leva ao segundo ponto genérico que eu queria fazer, que é exatamente a questão dos modelos genéticos para estimar tamanho populacional. Se você pegar os trabalhos evolucionistas, vocês vão ver que eles vão usar taxa de mutação e outras pressuposições evolucionistas e vão tentar calcular qual era a população original humana, o tamanho, não é? Tamanho populacional efetivo. E eles vão te dizer que os cálculos dão uma população pequena. Eles admitem que houve um bottleneck, não é? Então para eles havia uma população ancestral qualquer que sofreu um bottleneck, ficou pequena, e daí ela expandiu de novo. Só que eles vão dizer que esse bottleneck ele era de milhares de indivíduos, não é? Que seja 20 mil indivíduos ou até menos, mas não um casal apenas. Não é? Então é interessante o porquê, porque até o modelo evolucionista cheio de pressuposições aponta para um bottleneck, não é? E os próprios estudos de ancestralidade mostram que há um único
ancestral maternal e paternal do ponto de vista da mitocôndria e do cromossomo Y. Só que o meu ponto agora é o seguinte, os modelos evolucionistas eles têm pressuposições que nós não precisamos aceitar e que os próprios evolucionistas admitem que é falho, não é? Porque você tem que supor, por exemplo, taxas de mutações. Essas taxas de mutações elas em si mesmas já têm pressuposições em cima delas, por exemplo, de que o gene tal ele vai mutar com a frequência tal continuamente ao longo do tempo. Então ele pressupõe que a taxa ela é contínua ao longo do tempo, entendeu? Que o que você mediu nos últimos 10 anos pode ser extrapolado para trás, etc, etc. Então são várias e várias pressuposições desse tipo, não é? Como sempre, são modelos, são abstrações, eles são simplificados e, por definição, não tem como entrar nessa discussão aqui, porque isso é técnico, mas a forma com que esses modelos são criados, eles não permitem, em sua própria fórmula, que a população ancestral ela seja de 2 indivíduos, ou 10, ou 15, entendeu? O próprio algorítmico até ele limita esse número mínimo. Então, isso são puras especulações, eles são modelos, e o que nós temos de evidência aí clara é exatamente isso, que houve uma única fêmea e um único macho que deram origem, ao menos, à mitocôndria de todos nós e o cromossomo Y, e que houve uma população pequena. E nós sabemos geneticamente que uma população de 2 indivíduos pode gerar a variabilidade que nós vemos hoje. Então, óbvio que tem outras objeções e tem outros argumentos, mas acho que para nós aqui isso basta. Então agora chegamos finalmente então ao X da questão. O que é que nós, enquanto católicos, devemos aceitar, não é? Porque hoje em dia eu vejo aí vários católicos que estão extremamente satisfeitos com a ideia de que nós somos primos dos chimpanzés e que evoluímos de uma população de hominídeos e não sabe-se lá como que eles conseguem encaixar Deus nisso daí. Na verdade, eu sei como eles propõem, isso aí vai variar, e eu terei que falar sobre isso em um outro vídeo, quando eu discutir evolução teísta. Esse eu acho que ela funciona, se ela é um bom modelo ou não. Mas, ignorando os detalhes dos evoteístas por um momento, o fato é o seguinte, todos os grandes pais e teólogos e filósofos da Igreja Católica aceitavam Adão e Eva como um casal que foi criado por Deus diretamente e, portanto, um fato histórico, não é? Você pode pesquisar quem você quiser, o seu santo favorito, e você verá que ele muito provavelmente escreveu sobre Adão e Eva como algo literal. Então, a unanimidade dos pais e teólogos ela é existente, não é? E isso em si mesmo já é razão para ser algo sedimentado em dogma. A igreja não precisa formalizar todos os dogmas, meus amigos, porque tem coisas que são extremamente óbvias. A igreja às vezes formaliza um dogma quando tem uma heresia muito grande acontecendo, ou existem dúvidas e debates entre diferentes posições. Mas quando a coisa ela é tão óbvia e evidente, não precisa formalizar, não é? Então, saiba que é a posição unânime dos papas, dos concílios, da história da igreja. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo faz referência a Adão e Eva como sendo literais, não é? Quem é você para duvidar de Cristo? Se você não acredita em mim, eu vou citar apenas alguns, essa não é uma lista exaustiva, de alguns concílios e papas mencionando Adão e Eva ou a criação de uma forma geral. Estou traduzindo do inglês aqui, então se eu der umas baqueadas, me perdoe. Então, no quarto concílio de Latrão, é proclamado: nós firmemente acreditamos e confessamos que o único Deus verdadeiro, por seu poder onipotente e de uma vez só, no princípio do tempo, criou cada criatura a partir do nada, tanto as espirituais como as corpóreas. Ok? Bem claro aí, não é? Isso aí afeta até a evolução de forma geral, não só Adão e Eva, mas não é o nosso ponto aqui. No Concílio Provincial de Colônia, em 1860, foi um ano depois
da origem das espécies. Os nossos primeiros pais foram formados imediatamente por Deus. Portanto, nós declaramos que a opinião daqueles que não têm medo de afirmar que o ser humano, em relação ao seu corpo, surgiu de forma espontânea, depois de contínuas mudanças a partir de uma natureza imperfeita até uma mais perfeita, está claramente opondo a Sagrada Escritura e a fé. Não é? Que é coisa mais objetiva que isso. No Concílio Vaticano I, 1869, né? Citando o Quarto Concílio de Latrão, é verdade que Deus criou imediatamente no começo do tempo e fez toda a criatura a partir do nada, tanto espiritualmente como corporalmente. Né? E tem um anatema no final que diz: se alguém não confessa que o mundo e todas as coisas que estão contidas nele, tanto espirituais como materiais, em relação a todas as suas substâncias, foram produzidas por Deus a partir do nada, que ele seja anatema. Tá aí. Papa Leão XIII, Arcano Divinae. Nós recordamos que por tudo que é sabido, e não pode ser duvidado por nenhum, que Deus, no sexto dia da criação, tendo feito o homem a partir do limo da terra e tendo soprado em sua face o sopro da vida, deu a ele uma companheira, a qual ele miraculosamente tirou do lado de Adão quando ele estava adormecido. Então tá aí alguns exemplos, correto? Até com anatema. E obviamente que os exemplos nos escritos dos santos são abundantes. Vai ler seu favorito, como eu disse. Vai pegar Santo Afonso Ligório, São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino dizem na Suma claramente que o corpo e a alma foram feitos simultaneamente. Não foi feito primeiro o limo, o corpo, depois a alma. Na verdade, isso é uma forma de expressar ali, mas que as duas coisas são feitas simultaneamente. Porque, do ponto de vista tomista, esse dualismo bizarro proposto pelos evoteístas, né, que tem um corpo que evolui e depois a alma é infundida nele, ele não faz sentido. Não é? Até porque você estaria dando prioridade à matéria, dizendo que a matéria que tem que ficar disposta por si só à alma, e daí Deus intervém e coloca a alma. Mas isso nós vamos discutir em algum vídeo que eu fizer sobre evoteísmo e sobre as outras posições defendidas por católicos, né? Criacionismo, terra jovem, criacionismo progressivo, que é a ideia que Deus cria em diferentes momentos no tempo, porque dias não seria dias literais, mas sim períodos, né? Então, quais são as consequências de você negar o fato histórico de Adão e Eva? São inúmeras, não é? Tirando os anatemas e tudo que eu já falei. Bom, primeiro, porque você coloca em risco o pecado original. Né? Toda a teologia, toda a explicação do pecado original, que nós sabemos que, apesar de não ser algo biológico, ela é transmitida, né, biologicamente do pai para o filho, por assim dizer, não é? Ainda que seja um problema espiritual. Então, dizer que é uma população, você está aí ferrando toda a doutrina do pecado original. Se você ferra a doutrina do pecado original, você basicamente destrói o cristianismo. Porque qual o sentido de Cristo encarnar, não é, a segunda pessoa da Trindade, se não há pecado para ser redimido? Não é? Então, por exemplo, a tirada, né, a criação de Eva a partir do lado de Adão é uma prefiguração de Cristo sofrer a lança no seu lado e dali sair a água que representa, além de outras coisas, o surgimento da igreja. Então você está eliminando esse paralelo, essa prefiguração. Você estaria dizendo que se Eva nasceu então de primatas, ela foi concebida sem pecado original, porque ela veio de um macaquinho, né, tirando todos os outros problemas. Mas então você tiraria isso, essa exclusividade de Nossa Senhora, que é um dogma nosso. Né? Somente Nossa Senhora foi criada sem pecado original das criaturas, né? Obviamente Jesus Cristo também. Mas você estaria dizendo que Eva também foi concebida sem pecado original. E antes de Nossa Senhora, né? Que seria absurdo. Não é? Deus e Nossa Senhora são um novo Adão e nova Eva, respectivamente. Se você elimina Adão e Eva, toda essa prefiguração ela cai no chão. Nossa Senhora derrota o demônio, está lá no Gênesis
né? Eu vou colocar a sua geração contra, né, contra a serpente, etc. Deus, Jesus Cristo, é o novo Adão. Isso é demonstrado em 1 milhão de partes, não é? Quando Pilatos apresenta Cristo, ele fala: eis aqui Adão, não é? Por uma árvore nós caímos, pelo fruto, não é? A árvore que continha um fruto, e Eva foi tentada, por uma árvore fomos redimidos, não é? Porque Jesus Cristo foi crucificado numa cruz feita de madeira que provém de uma árvore, não é? Então você tem dezenas de paralelos, né, que foram ali prefigurados no Velho Testamento. E eliminando Adão e Eva, você está eliminando tudo isso daí, não é? É um absurdo. Então, São Paulo menciona Adão, por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo. Não é? Então, assim, são tantas pessoas importantes e o próprio Deus verdadeiro que atestam da existência de Adão e Eva enquanto único casal, criado a partir do nada, né, ou do limo da terra por Deus, que é um completo absurdo que tenham tantos teólogos e filósofos que duvidam desse fato histórico. Então não há espaço para dúvidas. Ah, mas Rômulo e Papa Pio XII, ele permitiu que a gente pudesse estudar o evolucionismo? Olha, para aqueles que acham que o modernismo nasceu no Vaticano II, você está um pouco atrasado. O modernismo já estava lá dentro da igreja, não é? Tanto que Pio X já tinha nos avisado e falou amplamente sobre isso daí. Então, a posição de Pio XII, ela já destoa totalmente dos seus antecessores, não é? Essa ideia que lá na sua encíclica que ele diz que pode-se estudar a origem do corpo humano, mas não a da alma humana, que ele, por sinal, diz que jamais pode ser explicada por processos materiais, que é dogma de fé, que Deus cria cada alma, né, nossa imediatamente, né, especialmente. Essa separação, ela não é tomista, como eu já falei. Para São Tomás de Aquino, a alma e o corpo foram criadas simultaneamente, não é? Então, achar que a matéria por si só pode alcançar a disposição necessária para receber uma alma, além de você amarrar a Deus, né? Ele tem que esperar a matéria milagrosamente, de forma gnóstica, né, panteísta, alcançar a perfeição necessária para receber a alma humana. Isso é totalmente contrário a como os nossos pais e teólogos sempre enxergaram isso daí, não é? E o próprio Pio XII, apesar desse desvio da tradição, ele diz claramente que o poligeísmo, a ideia de que tem mais de um casal, que a origem humana provém de populações, etc., não pode ser debatido. Isso está fundamentalmente errado e é contrário à fé. Então ele não permite, né, a discussão do poligeísmo e ele não permite a ideia de que a alma surgiu por processos evolucionistas. E outra coisa importante, ele pede para que a discussão evolucionista e não evolucionista seja feita de forma respeitosa, olhando para todas as evidências e de forma imparcial, o que não acontece hoje em dia. Os seminários ensinam evolução para todos os seminaristas sem sequer discutir o outro lado. As pessoas abraçaram, os teólogos abraçaram o evolucionismo e não há uma discussão das evidências contrárias ou a favor da evolução do homem, correto? Então, os pedidos e as recomendações de Pio XII não estão sendo obedecidas. Então, assim, você não tem escapatória, sinto dizer. Então é isso que eu queria dizer. Eu terei prazer de fazer mais vídeos sobre evoteísmo e evolução de forma geral, mas vamos parar por aqui, que esse já é o terceiro vídeo sobre Adão e Eva, e a gente pode discutir outros aspectos em outros vídeos de outra forma. Então fique com Deus, tenha uma boa noite.